Muito bem, gente. Começa aqui mais uma livecast, até uma live surpresa para muitos aí. E hoje eu gostaria de falar, né, sobre santuário. Qual a importância do santuário, as implicações teológicas do santuário. E para isso, né, eu não vou falar sozinho aqui, né? Convidei a primeira, gente, olha só, momento histórico aqui no Minuto Profético. A primeira mulher, né, que vai falar comigo aqui na livecast e também no podcast Minuto Profético. Lembrando que essa live vai se tornar podcast, né, em outro formato, em áudio, com algumas edições e tal, mas a intenção aqui é tentar atender os dois públicos, tanto quem gosta de assistir e também quem gosta de ouvir, tá certo? Tô vendo aqui, já chegou alguns. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma coisa aqui, quem sabe aí no meio do nosso bate-papo eu pego e fisgo alguma perguntinha. Quero convidar aqui para nossa conversa a Maiara Costa. E aí, querida, tudo bem? Oi, pastor, tudo bem? Eu tô assim, me sentindo assim muito feliz e honrada, porque o senhor não sabe, mas eu já admiro o seu trabalho faz um tempo. Nossa, rapaz, agora eu que fiquei lisonjeado aqui. Que legal, viu? Querida, eu tenho ouvido, já ouvi vários podcasts, áudios, né, que você dá lições da Bíblia, já ouvi vários, né? Então, assim, fala para nós, quem é de Maiara Costa para Maiara Costa? Quem que é? Da onde você vem? O que você faz da vida? Conta para nós aí. Claro. Bom, eu sou natural de Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Então eu moro aqui em Mogi. Trabalho na Rede Novo Tempo de Comunicação, né, que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, a TV da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá eu faço roteiro e produção de 3 programas da TV, que é o Feliz Sábado, o Bom de Bíblia e o Lições da Bíblia. No Bom de Bíblia eu também participo como a consultoria bíblica, teológica lá para os competidores, a ajuda teológica, né, dos competidores. E eu também curso teologia, né? Eu estou no último ano aí da graduação do curso de teologia. Então você é culpada daquelas perguntas difíceis lá? É você, então? Eu sou culpada de parte daquelas perguntas lá. Que legal. Maiara, seja bem-vinda, tá? Como eu falei aqui no começo, você é um momento histórico aqui no podcast Minuto Profético e na livecast, né? No canal aqui. A primeira mulher que está conversando comigo de teologia, né? Claro, vamos falar de implicações sociológicas e tal. E o assunto, assim, é um assunto muito amplo, né? E, claro, as perguntas difíceis vão ficar para você, tá bom? Porque aqui eu tenho o privilégio de jogar a bomba nas mãos do convidado aí, tá? Muito bem, gente. Vamos, então, falar um pouquinho sobre santuário. O santuário, visto hoje existe aí uma esperança, né? Uma esperança de uma reconstrução. Existe uma teologia, né? Muitos dos nossos irmãos aí, dispensacionalistas, muitos pentecostais, creem numa reconstrução de um templo, assim como muitos judeus, né? Mas a gente não vai falar sobre essa treta aí agora, tá? Vamos tentar trazer algumas coisas assim, de lições, de aprendizado sobre Deus pedir para construir um santuário. Então já fica aqui a pergunta para a gente conversar aqui. Maiara, por que houve a necessidade de Deus mandar construir um barracão, né? Um barraco, uma casa, né? Qual foi a necessidade disso? Porque hoje, assim, a gente tem a igreja, a gente consegue, alguns visualizam a casa de Deus como igreja. Claro que isso aí já não é bem assim. A igreja não é a casa de Deus. Deus está em todos os lugares, inclusive dentro de nós, né? Sim. Mas, enfim, vamos lá. Qual foi a necessidade, querida? Bom, primeiro que esse assunto do santuário, eu acho que vale a pena a gente já deixar uma coisa bem clara, que embora seja algo que os adventistas do sétimo dia falem muito, isso não é uma doutrina exclusivamente adventista. Em que sentido eu quero dizer? Tudo que a Bíblia ensina, ela não deve ser, digamos assim, monopolizada para uma única denominação ou para uma única placa, né, de igreja. Então, se é um assunto que a Bíblia trabalha, então não é um assunto que deveria ser exclusivo de uma única igreja, certo? Então, se é um assunto bíblico, todas as denominações que se dizem cristãs e que confiam na Bíblia como palavra de Deus deveriam buscar ensinar esse assunto, porque ele não está
exclusivo para uma instituição religiosa, mas ele é um assunto bíblico. Então, o santuário é interessante porque o Novo Testamento fala muito do santuário, fala muito, 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 principalmente em 2 dos seus livros. Você vai encontrar o assunto do santuário sendo trabalhado com muito detalhismo na carta aos Hebreus, né, a partir do capítulo 7 ali até chegar no capítulo 10, você vai ter ali um profundo detalhamento do santuário, né? Não apenas do ministério terrestre, inclusive, mas você vai ter principalmente o livro de Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, falando sobre o santuário celestial, certo? Você encontra essa realidade ali. E você também tem o Apocalipse, que o Apocalipse trabalha as visões de uma perspectiva do santuário, de uma perspectiva celestial, né? Então, no Novo Testamento, vocês têm esses 2 livros, né, essas 2 cartas que vão trabalhar o assunto do santuário, né? Quando a gente vai para Hebreus, a gente descobre que a ordem da construção de um santuário terrestre, ela não veio da vontade humana, ela vem da vontade divina, né? Porque ali em Hebreus capítulo 7, por exemplo, quando você encontra o autor falando sobre a questão do santuário, ele vai falar ali que o santuário ele deveria ser feito, no caso do terrestre, ele deveria ser uma cópia daquele que já existia. E aquele que já existia, de acordo com o livro aos Hebreus, é aquele que estava no céu, certo? Então você está dizendo que a Bíblia fala, né, que no céu já existe o original. Sim. E o que foi feito aqui foi uma cópia, né? Foi uma cópia. Agora sim, voltando àquela pergunta que eu fiz, eu estava pensando aqui, né? Deus, quando criou o homem, ele queria estar próximo, né? Sim. E diz aí que sempre na viração do dia ele aparecia lá, aquela coisa bonita e tal. Só que aí houve aquele rolo, né? Que pecaram, né? E aí eles perderam aquele paraíso lindo, Deus teve que mandar eles para fora, enfim. E agora eles meio que fugiram da presença de Deus, né? E isso parece que se passam em vários anos até chegar ali no Egito, quando a nação já está anos escravizadas, né? E é interessante, Mayara, não sei se eu vou viajar muito aqui na maionese, mas os escravos lá, eles viam templo para todo lado. Sim. Existiam os deuses lá com os templos. E interessante, eu estava lendo, agora não lembro qual livro que era, né? Que dizendo o seguinte: Deus ele tem uma forma de se comunicar com o homem, né? Então ele faz o seguinte: ele parte do conhecido para o desconhecido. Isso. Então, na cabeça dos israelitas, né? Posso dizer assim, que estavam ali presos, escravos, ele já entendia o seguinte: que os deuses habitavam em casas. Assim como o homem habita numa casa, Deus precisa habitar em um lugar, né? Sim. Então Deus, para poder de alguma forma se aproximar à concepção, né, à cultura, né, de que eles estavam envolvidos, quando Deus tira eles do Egito e agora eles não veem mais os templos dos deuses lá, né? Deus então fala assim: agora eu quero habitar no meio de vocês, e para que vocês entendam que eu estou habitando no meio de vocês, me construam uma casa. Né? É interessante que, para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, era uma casa desmontável, né? Era a primeira casa. Sim. Era móvel, né? Ela podia ser montada, podia ser desmontada. Ela estava, na verdade, não era um lugar estático, ele era um lugar dinâmico, né? Poderia estar em movimento. E isso me lembra a visão de Ezequiel, que o trono de Deus ele tem rodas. Ele interessante, né? O Deus sempre querendo estar com o ser humano, acompanhando o ser humano, né? O homem foge, Deus vai atrás, Deus vai atrás. Mas sobre isso, Mayara, o que você acha? Deus ele precisa de uma casa para habitar? Como assim? Deus ele não precisa de um lugar físico, né, para sua habitação, porque pelo fato dele ser onipresente, né, e não poder ser contido, né, por nada, porque ele é maior do que tudo, né, que existe, vamos dizer assim. Ele não precisa não, mas como Deus é Deus, ele é um Deus muito didático,
todas as ações dele em relação ao homem é para ensinar alguma coisa referente a si mesmo. Uhum. Então, o santuário, né, de Êxodo 25, verso 8, ali você já encontra o primeiro propósito e principal propósito da ordem divina da construção de um santuário, né, para que eu possa habitar, né, no meio de vocês. Interessante isso, né? Deus fazendo de tudo para estar com o ser humano, né? E você falou uma coisa interessante. Deus, assim, ele é muito didático e ele, assim, é um baita pedagogo, né? Sim. Ele nos ensina através de vários símbolos, né, do santuário, do próprio tabernáculo, né? Algumas lições e através dessa encenação dos móveis. Deus, ele assim, é como se fosse como a gente vai contar a historinha para as crianças, a gente tem que ser bem lúdico, né? Quando eu vou contar a historinha para minha filha, eu tenho que pegar o bichinho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar o desenho, né? Para que ela possa entender. Então Deus trata a gente como crianças, né? De forma lúdica. Deus pede para construir um santuário. E interessante, Mayara, que a gente pode até comentar agora, que esse santuário não era do jeito que eles queriam, tinha que ser do jeito que Deus queria, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito importante você comentar isso, pastor, porque o santuário ele não deveria ser feito segundo o que eles achavam melhor. Deus, ele deu instruções precisas em relação a como as coisas deveriam ser feitas, a forma como as coisas deveriam ser trabalhadas, inclusive como o ritual deveria ser praticado. Então, você percebe que a construção de um santuário, ele seria ali a centralidade da vida, né, do israelita que estava vivendo ali no deserto, né? E é tão interessante que eu queria ler, pastor, aqui Êxodo 25, verso 8, porque aqui tem três coisas que o texto traz para nós, e aí eu queria tentar ser o mais textual possível aqui mesmo, porque tem três verdades que esse texto apresenta que a gente precisa ter bem fixa na mente em relação a essa questão. Em Êxodo 25, verso 8, diz assim, ó, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, veja que interessante. O santuário, ele era feito para Deus, ele não era feito para o ser humano ou para Israel. Interessante. E farão um santuário para mim, né? Então, o santuário, ele era feito para Deus, ele não era feito para o homem. Segunda coisa, o santuário, ele seria um lugar, ele era um lugar santo. Por quê? Porque ele era separado para a habitação divina. Então, o que tornava aquele lugar santo era a própria presença de Deus ali, né? Então, esse detalhe, deixa eu aproveitar aqui para fazer gancho com o nosso tempo de hoje, né? Sim. Então, assim como no passado, o que torna santo não são os móveis, não é a cerimônia em si, não é a pessoa bem vestida, né? Não é o espetáculo. O que torna santo o local, o ambiente, é a presença de Deus. É a presença de Deus, exatamente. E aí a pergunta que você fez, né? Com qual propósito Deus pediu para que um lugar fosse separado para ele, né? E fosse feito para ele. E aí o terceiro aspecto que o verso trata é a habitação no meio deles. Interessante é que essa palavra habitar, no hebraico ali, betor, né? Significa que ele ele habitaria no meio deles, mas não apenas no meio deles. Ele habitaria no meio deles, por meio deles, através deles. Betorrando, né? A preposição ali, B, né? Por meio deles. Exatamente. Mas, vamos lá, eu tô aqui, eu sou o chato aqui da conversa, que eu fico interrompendo e abrindo parênteses aqui, eu não sei se eu fecho às vezes, né? Mas para quem está nos ouvindo, nos assistindo, entenda esse propósito, né? O propósito de Deus estar com o povo, estar no meio do povo, né? Entenda também a questão de que Deus que torna santo o lugar, né? E outra coisa, a gente tem que fazer um exercício de ir no templo lá de Israel e entender que na cabecinha do povo, né? Eles ficaram gerações ali no Egito, vendo templos e os deuses e coisa parecida. E o santuário, Mayara, corrija se estiver errado aqui, tá? Okay. O santuário, eu consigo perceber que é uma correção de uma má teologia.
Exato, Porque aquilo, interessante, um exemplo, no templo dos egípcios lá, eram feitos um sacrifício com vários tipos de animais, enfim, e aquele sacrifício geralmente era para apaziguar a ira do Deus deles lá, né? Sim. E já no santuário, não é apaziguar a ira de Deus, mas é fazer com que o homem entre em relacionamento com Deus, né? É diferente. Exato. E o sacrifício feito no santuário de Israel representava, né, a figura da salvação do povo, né? É um Deus que se preocupava com o povo e que o sacrifício representava o próprio Deus morrendo pelo povo, né? Então a gente já pode entrar aqui nessas representações aqui. Tá? Ó, para ajudar aqui, Maia, enquanto você vai pensando aqui, eu tenho aqui meus brinquedinhos aqui que eu comprei na Conde de Sarzedas, tá? Lá que legal. Para quem não conhece São Paulo, tem uma rua ali, a Conde de Sarzedas, que você tem todo. Para quem está nos ouvindo, tem que usar a imaginação. Eu estou mostrando a Arca da Aliança, estou mostrando aqui mesa com os pães. A mesa com os pãezinhos, que a minha filha pegou os pães, só sobraram alguns, só aqui, ó. Tá? O altar de incenso tá aqui, vou colocar aqui, depois eu vou mostrando, tá? Temos a pia de bronze, olha que bonitinha. Olha lá que bonitinho. O candelabro ou castiçal, né? Menorá, né? Menorá, isso, a menorá. Isso. E temos aqui a churrasqueira. A churrasqueira aqui. A churrasqueira, o altar de sacrifício. É o altar de sacrifício. Então, Maera, vamos tentar aqui de forma lúdica. Sim. E eu quero a tua ajuda, tá? Vamos falar dos móveis. E aí, depois dos móveis, a gente pode entrar nas cerimônias e tentar, de alguma forma, ajudar nossos ouvintes aqui a entender a simbologia, né? Como Deus é um grande pedagogo, através dos móveis e das cerimônias, Deus está querendo ensinar algo para nós. Sim. Então, vamos lá. Você vai falando aí, eu vou mostrando o que eu tenho aqui para a turma aqui. Tá. Então, antes de eu entrar aqui nos móveis e ler para vocês, eu só queria deixar para o pessoal, pastor, a seguinte referência. Se você quiser entender realmente o contexto do santuário, da sua construção, da sua descrição, você precisa ler dos capítulos 25, verso 10 de Êxodo, até o capítulo 40, verso 38. Porque aí vai formar o bloco de assuntos sobre o santuário, que é o que a gente chama de perícope, né? Aí vai formar a divisão do capítulo correta, né? Se é que a gente pode dizer assim. E uma outra coisa que os nossos amigos aqui não podem deixar de considerar é que o santuário, ele só foi feito, ele só veio à existência depois que a aliança já havia sido feita com o povo no Sinai. Então, primeiro Deus faz uma aliança com o povo, ratifica essa aliança com sangue, porque tem a morte ali de um animal para consolidar a aliança. Ele celebra essa aliança com comida, isso você encontra em Êxodo 24, certo? Ele oferece uma refeição para celebrar essa aliança, certo? E depois ele traz a proposta do santuário. Então, o Deus que está mandando construir o santuário, o Deus que está querendo habitar no meio do povo, é o Deus que esteve com eles no Egito, é o Deus que libertou eles do Egito, que andou com eles no deserto por 40 dias, que alimentou, que deu água, que protegeu de noite, que protegeu de dia, e agora esse Deus ele desce no Sinai para dizer que ele quer ter um relacionamento de proximidade com aquele povo. Então, legal, o santuário, ele traz uma mensagem de esperança, ele não traz uma mensagem de medo, de pânico e de pavor, porque o santuário é a mensagem, é o lembrete de um Deus que se relaciona, de um Deus que fez uma aliança, de Deus que está comprometido em salvar, porque o santuário é um lugar de salvação, o santuário não é um lugar de perdição. Muito Isso bem, a gente não pode esquecer. Então, quando a gente vai para os móveis, antes de eu ler sobre os móveis, e o pastor vai mostrando para vocês que estão vendo no vídeo, né? Quem vai ouvir no podcast vai só. Depois pesquisa na internet, né? Já fica o convite. Você está ouvindo no podcast, depois você entra aí no canal Minuto Profético e assiste aí, beleza? Tem um texto do Novo Testamento que está lá em Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, que diz o seguinte, só para a gente poder contextualizar antes de voltar para o texto do Antigo Testamento, que Paulo fala o seguinte, inclusive até um texto que às vezes é bem mal entendido, sabe? Mas o texto diz assim, né?
aqui, Paulo está concluindo um raciocínio, então se vocês quiserem entender qual que é o raciocínio de Paulo, tem que voltar lá para o capítulo 1, porque é uma carta que Paulo está escrevendo, né? E carta não tinha divisão de verso e capítulo. Carta você tem que ler como se fosse um texto corrido para você poder entender o assunto. Né? Então aqui Paulo está concluindo algo que ele já havia começado a falar, né? E ele diz o seguinte, ó, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? As pessoas não deveriam ser julgadas por causa disso. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é o de Cristo. Então, quando a gente lê esse texto e volta aqui para Êxodo capítulo 25, e quando a gente ajunta com Hebreus, porque o livro de Hebreus vai falar muito sobre o santuário, nós vamos descobrir que cada móvel, cada ritual, cada coisa que acontecia dentro do santuário, ele apontava para um aspecto do ministério de Cristo. Então, tudo que tinha ali era para isso. Interessante, Mayara. Eu vejo como um spoiler. É um spoiler. Deus dando um spoiler do que ia acontecer, né? Só que Israel ficou tão apegado aos ritos, aos detalhes, né, que esqueceu o verdadeiro símbolo, o significado da realidade, né? E quando a realidade de Cristo que chega, as pessoas estão tão bitoladas na lei, nas ordenanças, nos estatutos, que esquece realmente o próprio Cristo que veio. Que né? a realidade para a qual aquilo apontava, né? Então, por exemplo, aqui em Êxodo 25, a primeira mobília que o texto vai falar é sobre a Arca da Aliança. Você está com ela aí, né, pastor? Opa, tá aqui, olha assim, bonitinha. Olha lá, aqui, a Arca da Aliança. Depois você pode ler dos versos, do capítulo 25, dos versos 10 até o 15, e Êxodo 37 você também vai encontrar. O que simboliza a Arca da Aliança? Eu acho que isso vale a pena ler. E eu queria ler com vocês aqui 2 textos para poder falar um pouco desse simbolismo da Arca da Aliança. O primeiro texto é o que está em Isaías, capítulo 66. A gente vai ler os 2 primeiros versos ali de Isaías 66, só para a gente poder entender um pouquinho qual que é o simbolismo, o que aquilo representava. Isaías 66, a partir do verso 1. Verso 1 ali vai dizer assim, ó. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim, ou que lugar para o meu repouso? Agora abra para mim em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Nós vamos fazer ali a leitura do verso 4 ali, para nós vermos aqui que coisa interessante, o momento ali da construção do templo, né, da consagração agora do templo, não mais de uma tenda, né, mas do templo. Aqui, ó, melhor, 1 Crônicas 28, verso 2, o texto diz assim: o rei Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Olha que interessante. Então, lá em Isaías 66, diz assim: o céu é o meu trono e a terra é a exceção, né? O estrado dos meus pés. Que casa me edificarão para o meu repouso? Aí você vem para Crônicas e diz assim, que o lugar do repouso de Deus é a Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança é o estrado dos pés. Aí quando você vem para o Salmo 132, o Salmo 132, ali nos versos 7 e 8, vai dizer assim, ó. Salmo 132, versos 7 e 8, diz assim: entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Então veja, a arca da aliança, ela pode simbolizar o trono de Deus. O lugar onde Deus ele se manifesta de forma visível, poderosa e gloriosa. E ele se manifestava dentro do santuário com alguns propósitos, com alguns objetivos acontecia essa manifestação divina, que é chamada de Shekinah, por exemplo, né? Deus se manifestava ali de forma gloriosa dentro do santuário para trazer bênçãos,
juízo, né? E salvação. E falando nisso, ó, dentro aqui, ó, dentro da arca, né? Apesar que a minha tá vazia, né? Tá vazia. A sua tá vazia. A minha tá sem a glória de Deus. Mas, de acordo com o relato bíblico, o que tinha dentro, Mayara? Olha, tem um texto bíblico que conta para nós, viu? Tá lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 fala o que é que tinha dentro da arca. Deixa eu achar o texto aqui, Hebreus capítulo 9, verso 5. É isso mesmo, ó, verso 4 e verso 5 diz assim, né? Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Interessante. Hebreus 9, verso 4. Então havia 3 coisas dentro. A vara de Arão que floresceu, um potinho com maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Então, assim, pelo que eu entendo, né, de forma assim, bem mais geral assim, os 10 mandamentos representando o caráter de Deus, né, e também a justiça de Deus, né? Sim. Temos ali o maná, que representava a provisão, né, provisão, de Deus, exato. Sustentou o povo, né? Enfim, e temos aí a vara que floresceu, né? Uma história muito interessante, né? Mostrando sobre a questão da liderança, que Deus escolhe os líderes, né? Que Deus está no controle, né? O controle de Deus. Muito bem, beleza. Vamos falar de outra rapidinho aqui para a gente. Vamos sim. Aí a gente tem o propiciatório, que seria a tampa, certo? Ok, você está falando daqui, tá bom. Ok, tem mais símbolos. Aqui terminou. Né? Isso. Aí a gente tem a mesa com os pães. A mesa, vamos lá, rapidinho. A mesa, então. O que representa a mesa, assim, no bate rápido aí? O bate rápido é a mesa com esses pães aí, eles simbolizam. Claro, os 12 pães simbolizavam as tribos. São 12, tá? É que a minha filha pegou o outro e perdeu os pãozinhos aqui. Ficou só esses aqui. Tá? Mas esse pão, ele acredita, nós cremos, né? Acredita-se que simbolizava Cristo como o pão da vida, né? Muito bem. E interessante assim, só para você usar a imaginação. Agora não tem como. Eu não tenho eu tenho um santuário aqui, agora que eu vi. Você tem um santuário aí, pastor? Eu tenho um santuário aqui. Deixa eu mostrar o santuário, deixa eu pegar o santuário aqui. É uma maquete? Aí é legal, hein? É um santuário que ouve podcast. Né? Gente, ele ouve podcast, olha lá que legal. Esse aqui, se eu não estou enganado, esse aqui é do tempo de Jesus, né? Esse daí já é um templo mais moderno, né? O mais moderno, né? Então tá aqui, só para vocês verem. Mas enfim, só para quem tá nos assistindo e ouvindo aí, ó. Eu lembro da geografia, né? Porque o santuário, ele tinha 2 compartimentos. Sim, a Arca da Aliança ficava num lugar, né? Lugar santíssimo, né? E antes da pessoa entrar no santuário, tinha o altar de sacrifício, que é essa churrasqueira gigantesca, né? Aqui. Isso, no pátio, muito bem, a parte externa, né? E falando aqui aproveitando aqui, o altar de sacrifício, onde os animais eram mortos aqui, prefigurava o que, Mayara? Olha, o altar de sacrifício prefigurava a morte de Cristo. Muito bem, né? A morte de Cristo. E podemos indicar ali o Gólgota, onde Jesus foi, né, morto ali e tal, né? Sim. A morte de Cristo, né? Onde foi pago o preço aí do pecado, né? E, pastor, é tão interessante essa questão do altar de sacrifício, porque eu até certo tempo atrás, eu ficava pensando assim, né? Puxa vida, a gente sabe que dentro do santuário o sacrifício era contínuo, né? Era um sacrifício contínuo e diário. Um de manhã e um à tarde, né? A gente encontra isso lá em Levítico capítulo 4, né? E assim, eu ficava pensando, e as pessoas que não podiam ir até o santuário, né? Porque nem todo mundo morava perto do santuário, né? Para ficar indo até o santuário oferecer o seu sacrifício. E quem não podia oferecer um sacrifício através da carne, né? Porque tinha famílias que eram tão pobres que não conseguiam comprar nem 2 passarinhos. E Deus, ele é tão justo que se você ler ali nos textos que eu indiquei e depois ler o livro de Levítico, você vai descobrir que, assim como eu descobri, eu achei muito interessante, é que aqueles sacrifícios contínuos, eles serviam até mesmo através da fé, até mesmo para aqueles que não poderiam estar indo todos os dias no santuário. Se eles orassem, né? Sentido Jerusalém, se eles orassem virado e sentido o santuário, através da fé,
os sacrifícios que estavam sendo oferecidos ali continuamente, eles serviriam para aqueles que não podiam estar ali diariamente, né? E uma coisa aqui que você fez eu lembrar, por exemplo, a gente olha o Islã, né, os muçulmanos fazendo oração virado para Meca, tal. Meca. Aquele costume vieram dos judeus, né? Daniel, quando fazia a oração virado para Jerusalém, né? Olha que coisa linda, né? Mas outra coisa interessante, né? Entrando no assunto dos rituais, né? A pessoa era tão pobre, mas Deus falou assim: não, pobre também vai ter direito à salvação, né? Você traz aqui grãos. Aí falei, grãos? Farinha. Então, mas interessante que ele levava o grão, chegava lá, eles pegavam o grão e não torravam o grão. Eles não torravam, não. O que eles faziam? Moía. Aí eu fiquei pensando, mas por quê, né? Aí depois, quando você vai ler Isaías fala que Jesus foi moído pelas Isaías nossas... 53. Olha que coisa linda, cara. Fabuloso, sabe? Então tá, então falamos aqui da churrasqueira, que é o altar de sacrifício. Aí, um pouquinho mais para frente, ou ali, perto ali, tinha essa pia aqui, ó, né? A pia de bronze. A pia da purificação. Sim. Que tinha lá água. Claro, o pessoal se sujava, precisava com a água se limpar, tal, né, dos rituais, né? E o que, assim, representava, assim, só para o nosso ouvinte já entender. A pia, ela representava justamente essa purificação, né? A gente precisa lembrar de uma coisa importante. No santuário, quem entrava, né, portando o sangue do sacrifício era o sacerdote. Né? O pecador, ele confessava o seu pecado sobre o animal, depois imolava aquele bichinho, e o sangue daquele sacrifício era levado para dentro, né, juntamente com a carne. Aí a carne era oferecida no altar de sacrifício, e o sangue ele era levado para dentro, né, do santuário, para a parte que é chamada de santa, né, o lugar santo do santuário, e ali ele era aspergido na cortina e era derramado sobre as bases do altar de incenso, né? Então, veja. Era um sistema de transferência, né? Transferência. Então, antes da gente entrar na transferência, deixa eu continuar aqui. Então, por exemplo, passamos pela churrasqueira. Eu estou falando churrasqueira aqui, não entenda que eu estou falando estou brincando, tá? É o altar de sacrifício. É o altar de sacrifício. Falar bonitinho, senão os irmãos vão achar que eu tô brincando demais. Ai, tá blasfemando. Não tá blasfemando, não, gente. Fica tranquilo. E aí, a pia, ok. Aí eu entrei no lugar santo. Santo, do lado direito, eu lembro, se eu estiver errado, você me fala. Era a pia. A mesa com os pães. Do lado esquerdo tinha um negocinho interessante, né? Porque não tinha energia elétrica na época, né? E não tinha janela no altar, no santuário, tá, gente? Na casa lá. Então tinha o que lá? Esse negocinho aqui, ó. A menorá. Que era o candelabro, a menorá. Isso. Então, literalmente servia para quê? Para iluminar. Para iluminar. Mas tinha significados, né, Mayara? O que a gente tira de significados? A gente pode entender isso como a luz de Cristo, né? Cristo como a luz do mundo. E essa luz é uma luz que ela brilha constantemente, é uma luz que não se apaga, né? E olha que interessante, né? Você vai no Apocalipse, lá tem as 7 tochas, né? Que estão diante de Deus. É uma referência às igrejas, cada uma... quando você vai no Apocalipse, tem uma ameaça, né? Deus ameaça uma igreja falando assim, ó, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu lugar do candeeiro, ou seja, eu vou apagar a luz do candeeiro, né? E era alimentado essas luzes, né, com azeite, e o azeite símbolo do Espírito Santo. Então Deus está falando, se você não se arrepender, o Espírito vai ser retirado de você. Coisa maravilhosa, né? São símbolos assim, fantástico, né? Beleza. Aí quando eu chego, do lado direito os pães, a mesa, né? Do lado esquerdo a luz, e mais à frente tinha esse negocinho aqui, ó. Exatamente, que era o altar de incenso. E pra que importante, porque incenso, né, gente? Pensa comigo. Imagina você transportando sangue o tempo, pelo menos 2 vezes por dia para dentro desse lugar. Pastor, eu não sei se você já sentiu o cheiro de sangue, mas eu não estou falando de sangue humano, eu estou falando de sangue de animal. Eu trabalhei uma vez fazendo manutenção num frigorífico. Ok. Nossa, assim... É um cheiro assim... É um cheiro muito forte. É muito forte. Uhum. Eu uma vez, pastor, nas férias desse ano, de janeiro, eu estava no Piauí, nós estávamos indo para o litoral, eu estava em Teresina e nós estávamos indo pegar a BR para ir para o litoral. Era sábado de madrugada, era meia-noite mais ou menos que a gente estava saindo para viajar, e a gente passou na pista assim, e tinha uma poça de sangue enorme, enorme, enorme. E assim,
era uma vaca que tinha sido atropelada. Tinha praticamente sido atropelada há poucos momentos da gente passar por ali. Mas assim, não tinha sido tão recente porque já estavam destrinchando o bicho para poder distribuir a carne ali pelos vizinhos, né? Pastor, eu não esqueço nunca mais o cheiro que eu senti naquele dia. De eu comentar isso agora, já me veio na memória o cheiro, é muito forte. Então você imagina sangue sendo levado para dentro daquele lugar pelo menos 2 vezes por dia. E não em pouca quantidade, porque não era de uma pessoa, era de várias pessoas. Sim. Então você imagina o cheiro forte que não tinha aquele lugar. Então o incenso, nesse aspecto, ele ajudava também para disfarçar um pouco o odor do sangue. Mas... Como eu falei, não tinha janela, né, para entrar um arzinho, um ar-condicionado, não tinha, né? Não tinha. Mas no Apocalipse, a gente descobre, no capítulo 8 do Apocalipse, a gente descobre um simbolismo do incenso. Aquela fumaça misturada com o sacrifício, subindo e passando para o lado do lugar santíssimo, né? E também indo para o céu, porque se você vê uma foto na internet do santuário, aquela fumaça ela subia, né? Como se aquilo representasse a intercessão pelo povo, né? Muito legal. A intercessão pelo povo. A oração dos santos pedindo perdão, clamando, né? Isso aparece também no capítulo 6 de Apocalipse, no 5º selo, né? As almas clamando, né? Para Deus. E é legal. Aí, logo em seguida, assim, do lado, assim, um pouquinho para frente, né? Alguns dizem, bem colado aqui, havia uma cortina. Uma cortina que era a separação do santo para o santíssimo. Existe uma simbologia dessa cortina, Mayara? A simbologia da cortina? Eu tenho uma aqui, eu tenho uma no gatilho aqui. Qual que é a sua do gatilho? São os pecados que fazem separação. Sim. É interessante que quando Cristo morre, né, o véu, né, ele é rasgado de alto a baixo, abrindo o acesso para diante do trono de Deus. Olha que coisa linda, cara, coisa linda. Então, antes da morte de Jesus, eu costumo dizer o seguinte, antes da morte de Jesus, para a gente ter perdão, então a gente precisava de um sacerdote, nós precisávamos de um santuário, e nós precisávamos de uma vítima, né? Depois de Cristo rompe tudo isso, porque ele é a vítima e já morreu. Ele é o intercessor, né? E o santuário que ele habita, né? A gente tem acesso, mas é o santuário, somos nós, né? Ele habita em nós. Fantástico, tremendo. Então tá. Então é tão tremendo, porque hoje a gente pode viver. A aliança que foi feita no Sinai, a aliança do Sinai, para mim, do Antigo Testamento, é a principal aliança. É a aliança do Sinai. Essa aliança é a que mais lança luz para aquilo que Cristo viria fazer. Então eu não posso abolir o Sinai. Por que eu não posso abolir o Sinai? Porque ele é extremamente importante para eu compreender o que Cristo viria fazer. Porque a luz direta lançada sobre o ministério de Jesus sai do Sinai. E é interessantíssimo esse aspecto ser mencionado, porque hoje, aquela aliança que havia sido dada no Sinai, hoje nós podemos vivê-la em plenitude. Porque ela encontrou a realidade. Exato. Legal. Então, em Cristo, eu posso viver plenamente o que foi dado no Sinai. Por isso, pastor, que eu particularmente acredito mais na questão de transferência do que na questão de uma redução a nada, a inatividade, a abolição. Então, em Cristo eu posso cumprir. Vamos falar sobre essa questão assim, ó. Então eu falei assim, para a gente ter perdão do pecado, a gente precisava do sacerdote, que era o intercessor entre os homens e Deus, né? E agora nós temos um único sacerdote, que é Jesus, né? O intercessor. Nós temos aí, então, a vítima não precisa, de Jesus já morreu, então a gente ora em nome de Jesus, né? E o santuário, hoje eu tenho acesso direto ao Pai, em nome de Jesus, mas o Deus quer habitar em mim. Interessante isso, Deus habitava com o homem no jardim, o homem saiu do jardim. Deus foi atrás e ficou no santuário. Depois, o santuário era móvel. Aí o povo ficou fixo. Então Deus falou, então vou ficar fixo. Fez o santuário, agora o templo. Depois Jesus vem e depois, logo em seguida, o templo é destruído. E agora Deus quer habitar em nós, né? Então veja assim, Deus sempre... E agora, interessante, e agora
quando Cristo voltar e destruir o mal, ele estará conosco, habitando presencialmente, fisicamente, pode dizer assim, conosco, né? Muito interessante. Então veja, o santuário ele não pode ser entendido fora da aliança. Uhum. A nova aliança tem um novo santuário. Uhum. Assim como a antiga aliança tinha um santuário, a nova aliança também tem um santuário. Esse santuário, de acordo com o Apocalipse, é a Nova Jerusalém. Uhum. No entanto, que as medidas da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 20 e 21, é justamente um quadrado perfeito, assim como era o lugar santo e o lugar santíssimo, do santuário terrestre. Não, então, muito legal. você percebe que a renovação da aliança, ela tem um santuário. Uhum. Né? Ela tem um santuário. É interessante que Deus ele vai cada vez mais ampliando, ele vai deixando como posso dizer, o lúdico, no sentido simples, ele vai ampliando cada vez mais, porque nós vamos, a revelação ela é progressiva, né? Então a gente, com o tempo, a gente vai tendo mais noção, mais conhecimento de quem Deus é, e Deus vai nos revelando cada vez mais a verdade, né? Como Exato. Paulo fala, haverá um dia que nós vamos ver, né, como ele realmente como ele realmente é, sim. Agora, vamos falar sobre cerimônias, tá? Acho que nós estamos aí com 40 minutos já de live aí. Então vamos lá falar sobre cerimônias. E uma delas o cara pecou. Então é pecador. Sim. Como ele fazia, então, para obter o perdão? Qual era a cerimônia mais simples ali que havia? Só para a gente entender os passos de transferências, assim, até chegar. Esse que é o legal. Deus poderia resolver o problema do pecado assim, ó. Sim. Mas ele não faz dessa forma. Não que é difícil. É porque através do processo nós vamos nos experienciando com ele e reconhecendo o caráter dele e o caráter do mal. Olha. Exatamente. Como funcionava então? Fala para nós aí, cerimônia. Para os amigos que quiserem depois fazer uma leitura mais completa sobre isso, vocês podem ler de Levítico capítulo 1 até o capítulo 7. Que você vai ter uma explicação sobre o tipo de ofertas que deveriam ser oferecidas, para quais tipos de pecado, como que deveria se proceder, certo? Agora, de forma bem simples, como é que o pecador deveria fazer? Ele deveria pegar um animal, né, inocente, ou um cordeirinho macho de 1 ano, né, enfim, ou para quem não tinha condições de ser um cordeirinho, podia ser um pombinhos, rolinhas, né, também. Esse animal deveria ser levado ainda com vida até o santuário, e ali, sob a cabeça do bichinho, o pecador deveria confessar os seus pecados ali nele, e aí, simbolicamente, os seus pecados seriam transferidos para aquele animal. E aquele animal deveria ser morto no lugar do pecador penitente. Puxa vida. Então, nós temos aí uma substituição. Aquele animal, ele passaria a ser o substituto daquele pecador na morte e também passaria a ser agora o portador daqueles pecados. Certo? E aí é interessante, porque quando você vai para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro. João 1,29 fala isso, Hebreus vai falar isso também. E aí, quando você para pensar nisso, assim, é bonito na teoria, mas quando você para pensar na prática, que, por exemplo, você cometeu um pecado, e você confessou o seu pecado a Cristo, diante de Deus, quem está cometendo aquele erro agora não é mais você, é o próprio Cristo. E é por isso que ele morre. Ele morre uma morte substitutiva. Ele se faz pecado, né? Como diz a Ele se faz pecado. E aí, o que acontecia dentro do santuário? Às vezes, a carne daquele animal, ela deveria ser queimada completamente, não deveria sobrar nada. E às vezes, o sacerdote deveria comer a carne daquele sacrifício. Também como uma forma de transferência. Transferindo do animal para o sacerdote. E aí, do sacerdote para o lado de dentro do santuário, ou através dele próprio, ou através do sangue, que ele portaria para dentro do santuário. Então, aí que está o negócio. Então, eu sou o pecador, o pecado está em mim, posso dizer assim, né? E aí eu pego, então, a vítima, o inocente, pela fé, coloca a mão e fala assim, Senhor, me perdoa, mas eu não quero morrer. Que morra o inocente aqui no meu lugar.
Beleza, então pela fé meu pecado é transferido pelo animal. Quando o animal era sacrificado, o sacerdote então pegava o sangue em uma situação, ou em outra situação ele comia um pedacinho da carne, né? Comia um pedaço da carne do sacrifício. Mas assim, eu acho mais bonitinho pegar o sangue, né? E aí ele pegava no potinho e entrava no lugar santo, chegava diante do altar de incenso, molhava a ponta assim do dedo assim, colocava nas pontas, era uma forma, e outra forma ele pegava e jogava, né? Muitos que vão lembrar que tem uma das cerimônias da Igreja Católica que faz isso, né? Que tem o padre vem com aquele negócio, aí joga água. Ali é uma questão de purificação, mas no caso aqui é uma questão de contaminação. Então o pecado sai de mim, que foi para o cordeiro, do cordeiro saiu e agora está no santuário. E ali ficava durante quanto tempo, Maiara? Durante 1 ano, até chegar o momento da purificação. Puxa, a purificação acontecia uma vez por ano, sim. E aí a cerimônia de purificação acontecia uma vez por ano, isso está registrado em Levítico 16, Levítico 23 você também encontra falando sobre a festa do dia da expiação, né? E interessante é que o dia da expiação era o dia, eu vou usar aqui, já que a gente está falando de forma lúdica, né? Eu vou tentar explicar o que é o dia da expiação também de forma lúdica. Eu vou usar o seguinte exemplo. Pensa você tem um tapete em casa e durante 1 ano você varre a sujeira para debaixo desse tapete. Ah, você tem a sua casa assim também? Brincadeira. Quem não, né? Não, aqui é todo dia limpando, aqui aspirando. É todo dia limpando, né? Aspirando. Vamos supor que você não faça isso. Vamos supor que você vá colocando a sujeira debaixo do tapete. O dia da expiação era o dia que o tapete seria lavado. É o dia que a sujeira seria finalmente removida. Então, o perdão já havia sido outorgado diariamente, continuamente. Mas chegaria um dia em que esse pecado ele seria definitivamente eliminado do meio deles. E esse dia era o dia da expiação. Porque o pecado estava no santuário e agora precisaria haver uma purificação do santuário, né? Exatamente. E assim, não tem tempo da gente falar todos os detalhes, mas a grosso modo era separado então 2 bodes, né? Eram 2 bodes separados, havia um sorteio. Sorteio lá, aí caía um bode que era para o Senhor. Aí degolava. Esse bode para o Senhor era morto, e ele era morto pelos pecados do santuário, pelos pecados do sumo sacerdote, pelos pecados da congregação. E agora tem uma coisa interessante aqui, um detalhe diferente. Durante todo o ano, Mayara, o sangue que levava lá para dentro contaminava. Agora, o do bode, que vai ser levado pelo sumo sacerdote, não é mais o sacerdote, né? Exato. O sumo sacerdote, ele entra no lugar santo e agora ele passa pela cortina e ele está diante do trono de Deus. Olha que coisa louca, exatamente. Né? Exatamente, ele está diante da presença de Deus. E ele chega lá com o sangue do bode, né? E aí ele coloca sobre a tampa, né? Joga a tampa sobre aqui, o propiciatório, né? Exatamente. Isso. E agora ele purifica, é como se fosse trazendo justiça diante, trazendo, não é apaziguando a ira, mas fazendo justiça, né? Trazendo o sangue para perdão dos pecados, né? É uma teologia muito densa e muito interessante, não dá para explicar com todo detalhe, né? Mas é jogado o sangue do bode, e aí o sumo sacerdote saía. Agora que tem a coisa mais... Eu estou imaginando uma cena de filme, o sacerdote saindo assim, só que interessante, voltando lá, o pecado estava no pecador, passou para a ovelhinha. A ovelhinha depois foi morta, foi no sangue. O sangue foi jogado no santuário, o pecado está no santuário. Entra o sumo sacerdote, purifica ali o lugar santíssimo. E agora quando ele sai, então simbolicamente, todos os pecados que estavam no santuário agora estão sobre o sumo sacerdote. E o que ele faz? Aí o sumo sacerdote, ele vai pegar o outro bode que permaneceu vivo e ele vai confessar sobre aquele bode que permaneceu vivo. Ele vai, na verdade, transferir para aquele bode que permaneceu vivo os pecados que estavam no santuário ali durante todo o ano. Entendeu? E por que ele faz isso, né? Então, só lembrando que esse segundo bode, ele não faz parte da purificação do santuário. Não, ele não faz parte da expiação, ele não está ali para expiar pecados, porque o bode responsável por expiar pecados já havia sido morto. Lembre-se,
Isso, vai lá, que isso é importante. Não existe redenção sem derramamento de sangue, Hebreus 9, 22. Então, o sangue que foi derramado para a redenção foi do outro bode. Então, esse que permanece vivo não faz parte da expiação. Ele está ali com uma única finalidade: ser responsabilizado por aqueles pecados. Então, ao ser responsabilizado por aqueles pecados, ele é responsabilizado como uma espécie de originador, como se ele fosse o originador de tudo aquilo, de todo aquele mal. Então, ele passa a transportar aqueles pecados, não porque ele traz salvação, não, mas por ele ser o responsável. E aí ele era levado para o deserto e lá ele permanecia vivo até morrer. E é interessante que ele faz parte de um processo punitivo, né? Exato. Os pecados são transferidos para ele e agora ele vai ser levado longe do arraial, onde ele vai morrer, né? E tudo Exatamente. Isso, né, é uma simbologia, né, representando, né, o ministério de Jesus. Lembra que nós falamos aqui, né? Então, não precisa mais matar cordeiro porque a sombra já chegou, Jesus morreu, né? Então, isso já se cumpriu, a gente não tem mais isso. Não precisa mais de santuário, porque Jesus já está no santuário intercedendo por nós, e o santuário está no céu. Então, a gente não precisa de santuário na terra, né? E é interessante que a única coisa que falta se cumprir nessas cerimônias do passado, que eram sombras da realidade, é o momento que o sumo sacerdote sai do santuário e vai levar os pecados para o responsável, né? Então nós cremos que isso irá acontecer ainda, que Jesus ainda está lá em cima intercedendo por nós, né? Nós ainda estamos passando pelo dia da expiação. E é interessante que a festa, porque em Israel havia sete festas que são descritas em Levítico 23, e a festa que vem na sequência, a festa da expiação, é a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Eles habitavam em tendas, né? A festa das barracas, né? Eles habitavam em tendas em redor de Jerusalém por um período de 7 dias antes de voltar para casa, né? E é interessante que a luz que saía de Jerusalém, ela iluminava aquelas barracas em volta, né? E quando você vai para o Apocalipse, é interessante, porque diz que na cidade não necessita de luz, porque a luz de Deus, a glória de Deus se manifesta ali. Né? Então, a ponte que a gente faz é que quando Cristo vier, para poder responsabilizar o verdadeiro responsável pelo mal, né? E nós viveremos plenamente essa festa das barracas, dos tabernáculos, por quê? Porque ficaremos um tempo habitando em torno, né, de Jerusalém, até finalmente voltarmos para a terra, como diz o Apocalipse 21 e 22, né? E deixa eu falar, você está falando das festas, o primeiro podcast que eu gravei aqui foi sobre as 7 festas, tá? É maravilhoso, então, é maravilhoso. Se vocês quiserem ouvir, entra lá no Spotify, no Deezer e tal, e nós temos as festas judaicas que eu falo um pouquinho aí, junto com um amigo meu, Diego Pires. Mas, Mayara, é fantástico. A gente vai abrindo parênteses aqui, tem muitos assuntos, porque é como nós falamos, né? É um spoiler do ministério. Quem conhece Jesus, se você conhece o santuário, as cerimônias, né? Você vai começar a perceber o seguinte: o link que faz com o ministério de Jesus, né? É fantástico, Exato. fantástico, né? Bom, Mayara, para a gente terminar, indo para o final aqui, já para os finalmente, que conselhos, que materiais você pode sugerir aí para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo aí, para poder aprofundar mais nesse assunto, né? Para entender a relevância desse assunto? Olha, eu recomendaria 3 materiais. O primeiro é o livro Nosso Criador e Redentor, da editora Unaspress, porque ali vai falar sobre a teologia, uma introdução à teologia da aliança na Bíblia. Eu tenho aqui. Eu acho que você tem ele atrás de você, que eu vi ele aí. Eu acho que não tem como você estudar o santuário se você não entender a aliança, porque as duas coisas elas estão atreladas. Uma coisa faz parte da outra, então não tem como você não compreender. Se você não estudar a aliança, você não entende o santuário, certo? A segunda dica de leitura que eu daria é o livro O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, que esse livro
ele também vai trabalhar a questão. Quem que é esse? Quem é o autor desse? Esse é o Frank Holbrook. Ah, tá, o Holbrook, ok, beleza. Certo? Muito bom. E um terceiro livro que eu indicaria é o livro A Cruz Antes da Cruz, do pastor José Pereira. Eu acho esse livro bem bom. Fantástico. Foi o primeiro livro que eu li, inclusive pós-batismo, assim, livro mais teológico, foi esse que eu li. Eu fiz estágio pastoral com ele, e aí eu tive a oportunidade ali de ter uma aula com ele só sobre esse livro, né? Fantástico. Não, e é maravilhoso. Aí não sei se vai encontrar a edição, né? E eu lembro que eu comprei o livro, né? Li e tal, só que aí aquela edição veio com defeito, duas páginas em branco. E aí eu fui e falei, ei, pastor, esse veio com defeito. Falei, agora espera a outra edição. Vou ter que esperar outra edição. Fantástico, né? Fantástico. E aí, o que eu poderia dizer para as pessoas é o seguinte: a cruz e o santuário andam juntos. Eu não tenho como abolir o santuário por causa da cruz. Porque a cruz, ela vai me explicar, ela vai me mostrar o cumprimento da justiça de Deus. Ela vai me mostrar que Deus foi justo. Uhum. Certo? Agora, o santuário, ele vai mostrar como é que essa justiça ela foi aplicada para a vida do pecador. Então, a cruz e o santuário não estão brigados. A cruz e o santuário fazem parte da mesma teologia de salvação. Uma coisa não existe sem a outra e não é completa sem a outra, entende? Outra coisa que eu poderia dizer é que o santuário, gente, ele mostra para mim e para você que se hoje nós podemos descansar em Cristo, não é pelos nossos méritos, mas é pelos próprios méritos de Cristo. Porque o santuário mostra para mim e para você que não são as obras humanas que fazem o santuário funcionar, mas são as obras de Deus em favor do homem que faz o santuário funcionar. Então o santuário ele é um lugar da ação de Deus. E quando a gente fala de juízo divino, o juízo é para nos trazer descanso, não é para nos trazer medo. Nós podemos descansar não nos próprios méritos nossos, mas nós podemos descansar nos méritos de Deus. E o santuário mostra para nós que não existe nada que eu e você possamos fazer para limpar a sujeira do pecado. Porque quem resolve, quem limpa essa sujeira é o próprio Deus através da graça. E é isso que o santuário vem mostrar. Então, é esse ponto que eu queria chegar aqui, né? De que quem estuda e quem lê os detalhes, né, todas as cerimônias, isto mostra o cuidado de Deus para lidar com o pecado. Exato. E todas essas fases, todos esses acontecimentos, cerimônias, festas, mostra para nós a gravidade do pecado, a santidade de Deus e a preocupação que Deus tem em nos ensinar a santidade dele e o quanto ele nos ama, né? Fantástico. Exatamente. Então, assim, e para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que de repente crê que haverá uma construção de um terceiro templo, né? Eu falo com muito carinho, né? Se você crê nisso, você está crendo de alguma forma pôr por terra, né? Tudo o que já se realizou em Cristo. Né? Pois é. Não tem motivo de ter o santuário. O santuário está no céu, que é o original, e que estará conosco aqui muito em breve, né? Se Deus assim quiser, com certeza vai vir. Exato. O terceiro templo que a gente tanto espera não é um templo aqui na terra reconstruído em Jerusalém. O terceiro templo que a gente espera é a própria Nova Jerusalém descendo do céu. Uhum. Esse é o terceiro templo. Muito bem, olha só, chegamos aí 1 hora. Gente, eu quero agradecer, né, vocês que nos assistiram até aqui, vocês que nos ouviram, agradecer a Maiara, foi muito bom aqui, né, brinquei aqui com meus brinquedinhos do santuário, e podemos de uma forma assim, dar uma passando aqui, uma coisa meio por cima, né, se você quiser se aprofundar, tem os materiais aí que a Maiara indicou para vocês, tá bom? Não fique só no superficial, vá, se aprofunda, que tenho certeza que isso vai te ajudar na tua caminhada. Maiara, muito obrigado, querida. Obrigado. Você sabe que agora você faz parte da história
do Minuto Profético, tá? A primeira mulher que faz uma live comigo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar desse assunto que é tão encantador, né, um dos assuntos que realmente eu mais gosto, assim, de estudar, porque realmente ele traz, assim, uma visão de Deus completa, né. Então eu te agradeço, né, por ter podido participar do seu canal, né, que como eu disse, eu já gosto muito, acompanho você já há um certo tempo, principalmente naquelas lives que você estava fazendo com o Sérgio, com o Eleazar e com o Michelson sobre o Apocalipse decifrado, né? Então eu agradeço pela oportunidade que o senhor me deu aqui, né? Você me deu de participar aqui do seu canal, né? Falando desse assunto. Uma alegria para nós. E eu quero já deixar, eu sempre deixo aqui um apelo para que o convidado volte, tá? Opa, com certeza. Tá? Tem outros assuntos aí para a gente falar, discutir, conversar, tá bom? Com certeza. Vai ser um prazer, pastor. Então tá, querida. Deixa eu despedir agora do nosso povo aqui. Gente, muito obrigado pela companhia, obrigado aí por você estar conosco. E não se esqueça, Minuto Profético. Aqui a profecia faz sentido. Valeu, gente!